Olá a todos, espero que estejam bem. Meu nome é Flávio Amarante, sou geólogo, especialista em avaliação de recursos minerais e hoje vim conversar com vocês um pouco a respeito de geoestatística. Eu sou geólogo formado pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em geoestatística pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e recebi esse convite dos alunos da UNB para a gente abrir um diálogo e mostrar mais a vocês a respeito sobre avaliação de recursos minerais e geoestatística. Então vamos à nossa apresentação aí. Esse é o nosso mini curso de Geoestatística 2021. Então tá, nós temos aí na estrutura da apresentação, né? Primeiro a gente conversar o que é a geoestatística em si. Conversar um pouco sobre a avaliação de recursos minerais. E depois começamos a conversar um pouquinho sobre os conceitos, né, necessários para a gente e das ferramentas que se usam, que são utilizadas na geoestatística, né? Então nós temos aí uma conversa geral aí sobre a avaliação de recursos minerais, as estatísticas descritivas, né, que é muito comum na avaliação mineral a gente chamar de EDA, né? Os métodos de desagrupamento para você ter as médias mais próximas da realidade das suas variáveis, a sua análise da continuidade espacial, a sua estimativa, e é muito importante no final, que depois que você faz uma estimativa, você fazer testes, né, as validações para você ter certeza. Então nós vamos apresentar algumas validações básicas aí, depois da sua estimativa, e temos a conclusão em seguida. Então tá, o que é a geoestatística, né? A geoestatística, se formos pensar bem o que é a área da geoestatística, ela é um conjunto de metodologias, né, que visam analisar e estimar ou simular valores de variáveis que são espacialmente distribuídas, ou seja, é a ciência que estuda variáveis que estão correlacionadas espacialmente. Não necessariamente você vai trabalhar apenas com teores de amostras, por exemplo, teores de ouro, mas você pode trabalhar com contaminantes ou poluentes químicos no solo, você pode trabalhar com contaminação de plantas em uma plantação, incidência de fungos e bactérias em plantas e por aí vai, né? Então a geoestatística é a ciência que ela estuda a relação espacial entre variáveis. E um conceito básico desse estudo é o conceito da estacionalidade. O que é a estacionalidade? A estacionalidade é a ideia de que se nós temos uma dada região, se nós pegarmos amostras dentro dessa mesma região, essas amostras são consideradas da mesma população. Ou seja, elas pertencem a um grupo que você pode caracterizá-las como pertencentes ao mesmo grupo. Então, como é que se dá a avaliação de recursos minerais, né? Então, na indústria mineral, a avaliação de recursos minerais ela pode ser dividida digamos assim, em 4 etapas principais, né? Nós temos os levantamentos de dados, ou a amostragem, e esse levantamento de dados são feitos de diversas formas, né? São feitos por sondagem, seja ela diamantada, seja rotopercussiva, seja levantamentos por equipamento por rock drill. Essas amostras coletadas, elas são preparadas, então muitas vezes são feitos quarteamentos dessas amostras para redução de massa. Preparação e catalogação, preparação de um arquivo para receber isso.
Muitas dessas amostras elas são coletadas, elas têm que estar relacionadas espacialmente, então geralmente tem um topógrafo, ou mesmo o geólogo coleta informações de topografia, né, sejam para amarrar espacialmente esses dados. Temos as análises químicas, muito comum, né? Então nós temos aí o teor de ouro, nós temos, por exemplo, a alvura do caolín, nós podemos ter um teor de ferro, né? São resultados de análises químicas que vão nos dizer a qualidade desse material. E também as descrições geológicas, né? Que vão nos dizer, que vão nos dar características muito importantes desses dados. Por exemplo, perfis de oxidação, o próprio domínio geológico que se encontra essa amostra, né? A partir disso, nós temos que fazer uma modelagem geológica, que ela utiliza todas as informações do levantamento de dados para gerar domínios, para gerar regiões. Então nós podemos gerar tanto modelos explícitos como implícitos. Os modelos explícitos são os métodos tradicionais, que eles são cortes em seções, que na qual são desenhadas, são ligados, por exemplo, furos de sondagem para se chegar ao formato dos corpos. Então nós temos vários softwares tradicionais que utilizam métodos explícitos para se fazer a modelagem, por exemplo, Vulkan e Surpak. E modelos implícitos, né, que eles usam de força computacional e dos dados levantados da amostra para gerar modelos de modo automático ou semi-automático, por exemplo, um software comum no mercado, o Leapfrog. Depois que o nosso domínio gerado pela modelagem geológica está pronto, a gente passa para a etapa da estimativa, né? E durante a estimativa nós vamos fazer o EDA, né, essa análise estatística dos seus dados. Nós vamos estudar a continuidade espacial, né, normalmente feita no variograma. É muito comum a gente fazer uma estimativa prévia e uma análise de desagrupamento dos dados por vizinho mais próximo, ou uma estimativa por IQD inicial, para comparação. E depois, os métodos tradicionais mais utilizados, né, na indústria, principalmente aí as crigagens, né, com ênfase principalmente na crigagem ordinária. Como última etapa, então, da avaliação de recursos minerais, nós temos aí a classificação. Né? O que é a classificação? Eles são dados classes de acordo com a confiabilidade na informação que você tem. Né? Então, essa classificação ela pode ser feita de diversas formas, né? Tem algumas aí citadas, tipo distância entre as amostras, malha de sondagem, a quantidade de amostras que for usada na hora que você fez uma estimativa, o slope regression, né? Que ele te indica geralmente a qualidade da sua estimativa, da qualidade estimativa relacionada aí à qualidade dos seus dados, pela quantidade e qualidade. Nós temos aí também classificações por variância de crigagem e algumas mais modernas com risco associado, né, que você, durante a sua estimativa e simulação. A mais comum, né, que é a mais aplicada na indústria mineral, é a por malha de sondagem. Então, por exemplo, algumas empresas usam distância da malha que você fez sondagem diamantada para classificar a confiabilidade do seu recurso. Né? Então, por exemplo, tem empresas que usam, por exemplo, 20 metros para recursos medidos, 40 metros para indicado e 60 metros para inferido, um exemplo desse tipo de classificação. Então tá, então já imaginando aqui a área da geoestatística, então as primeiras ferramentas que a geoestatística usa já são ferramentas básicas de estatística para você poder descrever os seus dados e você descreve eles de modo estatístico. Essas estatísticas descritivas, como são chamadas, elas podem ser divididas em duas classes principais. São as estatísticas univariadas e as estatísticas bivariadas, que trabalham com mais de uma variável ao mesmo tempo. Então, o que é a estatística descritiva? Qual que é o objetivo dela? Ela é descrever a realidade observada
através de resumos, né, e gráficos, né. Então, para isso, a gente tem que ter em mente algumas características estatísticas básicas, né, tipo, algumas nomenclaturas, né, que a gente usa. Né. Então, o que, por exemplo, é uma amostra? Né? A amostra é a parte que você tira de um todo. Esse todo, ou uma população. É o pedaço que você tirou para você tentar recompor uma parte de uma população. As características, digamos assim, numéricas dessa população a gente chama de parâmetros estatísticos ou estatísticas dessa amostra, desse conjunto de amostras. E um conceito muito importante é o que é uma variável em estatística. Né? Uma variável é um número, né? É uma característica de uma unidade observada. Ou seja, é uma função que ela define uma população, um conjunto de valores que ela descreve uma população. No nosso caso, essa população seria a população dentro do seu domínio estacionário, né? Dentro do seu domínio geológico, por exemplo, o seu grid shell. E, por exemplo, essas descrições elas levam em consideração se elas são descrições quantitativas ou qualitativas, né? E se essas variáveis elas são discretas ou contínuas. O que são variáveis discretas? É quando você conta apenas elas são pontuais, né, digamos assim. Você vai contar 1, 2, 3, você não vai ter 1,2, 1,3. Né? Elas são variáveis como se fossem variáveis categóricas. E contínuas, né? Que elas são variáveis que elas são infinitas. Né? Elas variam. Por exemplo, você tem teores, né? São variáveis contínuas, e discretas você tem categorias. Por exemplo, rock codes, por exemplo, você tem um clorita xisto, você tem um fibolito. Então, numericamente, elas são chamadas de variáveis discretas. E contínuas você vai ter teores. Você vai ter teores de 0.1, 0.2, 10, 10,5, por aí vai. Além disso, uma característica muito importante é se uma variável é aditiva ou não aditiva. Né? O que é variáveis aditivas? Variáveis aditivas, se você somar, por exemplo, 1 mais 2, você vai ter 3. Se você somar teores de 1 mais 2, você pode pegar uma região e tirar a média de um teor de ferro ou um teor de níquel, e esse teor vai fazer sentido. Uma variável não aditiva seria, por exemplo, você tentar tirar a média de um pH, já que um pH mais 2 pH não dão 3 pH, né? Já que é uma escala logarítmica. E para isso também nós temos aí o último conceito, que é uma variável aleatória. Né? Uma variável aleatória é uma variável que é associada ela pode receber infinitos valores. Né? Essa que é a ideia de uma variável aleatória. Então tá. Dentro das estatísticas descritivas, nós vamos conversar então sobre as estatísticas univariadas. Né? Então nós temos aí, dentro das medidas estatísticas univariadas, nós temos as medidas de tendência central, as três principais, né? A média, que é a soma aritmética dividida pela quantidade de dados. A média ela é muito sensível a valores extremos, ou seja, se você está somando valores de 1 a 10, a média tende a ficar próxima, a soma é dividida pela quantidade de valores, mas se você vem e dentro desses valores adiciona um valor muito extremo, tipo 150, você vai puxar a sua média muito para cima. Nós temos também a mediana, que é exatamente o valor médio entre os números. Então, metade dos valores estão abaixo da mediana e metade estão acima. Então, ela não é tão sensível a valores extremos quanto a média. E a moda, que é simplesmente o valor que mais repete, dado uma série de valores dentro de uma distribuição. Numa distribuição, nós temos ainda assimetrias, né, do seu histograma. Então, vamos pensar aí, o que é um histograma? Histograma ele é um diagrama de colunas que você separa em classes, né, que cada retângulo representa a frequência de ocorrência de determinada classe. Né? Então, nós temos aí 3 exemplos de histogramas e a assimetria de cada um desses histogramas. E esses histogramas eles indicam muito, por exemplo, o tipo de
de commodity você está trabalhando. Então nós temos aí, por exemplo, um histograma simétrico, que ele tem esse formato de sino, uma simetria negativa com a prevalência de altos teores, por exemplo, na hora que você está trabalhando com o Caulin, né? Ele tende, na hora que você vai mexer com a alvura, que é o quão branco esse Caulin se encontra, você consegue, ele sempre tem uma simetria positiva, porque você tem um predomínio de altos valores nele. Ou você pode ter uma simetria negativa, simetria positiva, que é no caso quando você tem a concentração nos baixos valores. Né? Um exemplo disso é quando você trata com metais raros, né? Por exemplo, ouro, níquel, cobre. Então é muito comum você ter essa simetria negativa. Né? E essas simetrias elas dizem muito quanto às suas medidas de tendência central. Então se você pegar um histograma simétrico, você sabe que a sua moda, a sua mediana e a sua média eles são praticamente os mesmos. Tá? Numa simetria negativa, a sua média ela vai ser sempre menor que a sua mediana, que vai ser menor que a sua moda. E na simetria positiva invertida, a sua moda vai ser sempre menor que a sua mediana e que a sua mediana é menor do que a sua média. Uma das ferramentas muito comuns na hora de se analisar estatisticamente dados, né, no geral, é você usar os box plots, né, que são esses gráficos em caixa. Eles permitem você analisar os teores, por exemplo, de uma amostra de ouro, por exemplo, os teores máximos e mínimos, né, os seus quantis, que são muito comuns, que é por exemplo, o seu Q3, que são 75% dos seus dados, a sua mediana, que é exatamente uns 50%, e o seu quantio inferior, que são seus 25% dos seus dados, até 25% dos seus dados. É muito comum também a gente analisar os seus valores mínimos e máximos, que eles te dão dicas e inferências de como é que são o comportamento dos seus, por exemplo, seus teores, dentro da sua distribuição do seu commodity, né? E também ele permite você identificar facilmente a existência de valores extremos, né? Que nós temos aí, por exemplo, o boxplot V2, que você tem essas bolinhas que estão fora da região principal da distribuição. Tá? Essas bolinhas inferiores e superiores, elas são valores extremos ou muito inferiores, que elas fogem da sua distribuição, deslocando seus dados. Esses valores extremos, geralmente, eles são tratados. Né? Você tem metodologias para você corrigir a sua distribuição. Um exemplo aí no V2, nós temos aí o zero. Né? Então, na hora que foi feita essa análise estatística, não se retirou os zeros, que provavelmente eram análises laboratoriais que não foram feitas, e normalmente você tem um banco de dados geológicos, como por exemplo, com 5.000 furos de sondagem, esse banco de dados ele vai ter furos de sondagem de diversas campanhas de vários anos. Então, dependendo do ano que você tiver, você pode ter valores que não eram analisados, amostras que não eram enviadas ao laboratório, elas recebiam o valor de zero. Isso tende à sua distribuição. Então, por exemplo, valores zero, você pode tentar fazer a análise retirando esses valores zeros. Outro exemplo nesse próprio V2 é os teores que estão acima disso, que geralmente são valores extremos que tendem a puxar a sua média para uma média acima do que uma média realmente representativa do seu depósito. Né? Além disso, nós temos as medidas de espalhamento e forma. Né? Então, o que são as medidas de espalhamento? Elas dizem como é que está a variabilidade dos seus teores, das suas amostras dentro dessa variável. Né? Então, a principal e mais utilizada tendência de forma é a variância, né, que ela mostra exatamente a variabilidade, que é a diferença, a distância da média, a distância quadrática, a somatória da distância quadrática em relação à média, né, dividido pela quantidade de análises, você tem a variância. E o desvio padrão, que é simplesmente a raiz dessa variância. São as duas tendências de dispersão mais comuns. Além disso, na hora de você analisar
a sua distribuição, você tem a análise do coeficiente de assimetria, né, que é a forma de como é que fica o seu histograma. E, muito comumente, para você comparar diversos bancos de dados diferentes ou variáveis diferentes, você utiliza o coeficiente de variação, né, que ele é a divisão do seu desvio padrão pela média. Bem, uma ferramenta muito utilizada quando você vai descrever um depósito mineral é você fazer o sumário estatístico, que ele já vai te dar as principais estatísticas básicas do seu depósito. Então aqui nós temos um exemplo aí que nós temos aí ferro e titânio, o GRIT e o PS2, são análises feitas aí na indústria do Kaolin, e que nós temos aí a quantidade de amostras e a média estabelecida por cada um, né? Um grande problema de analisar as estatísticas apenas com o sumário estatístico é que ela não te permite identificar muitas vezes os valores extremos, né? Então, que esses valores extremos e valores nulos que podem levar a tendenciar a sua média e você não ter estatísticas representativas desse depósito. Então, eu falei algumas vezes aí dos valores extremos, né, também chamado de outliers. Eles tendem a puxar a média da sua distribuição para você não, e de modo que você não tenha uma representatividade estatística boa dos seus dados, né? Um exemplo clássico na indústria que sempre faz análises de valores extremos é no ouro, né? O ouro, os valores, quando a gente tem vários altos teores de ouro, é uma informação muito boa, mas ele pode representar uma pepita de ouro, por exemplo, nos dados de furos de sondagem. E você não pode considerar que toda aquela vizinhança vai ter esse valor alto, né, esse valor extremo. Então, se você considerar essa média para balizar qualquer situação, você vai estar apresentando um valor muito fora da realidade. Então, a metodologia para, digamos assim, consertar esse viés que é muito utilizado na indústria, é chamado de capping, que são feitas diversas análises, né, geralmente pelo metal contido, você faz análise de metal contido, você faz análise de quebra de continuidade na sua distribuição acumulada, dentre outras metodologias, né, que você vai estipular um valor que todos os teores acima desse valor são cortados para o valor limite que você deu, né. Nesse exemplo aqui, que temos abaixo, nós temos aí uma pepita, aí, um valor extremo de 20 gramas por tonelada, né? E foi feito um capping que levou o valor máximo para 1,93. Né? Então fica evidente aqui que essa média, que era em torno aí de 0,7, caiu consideravelmente para 0,54, né? Apenas fazendo essa correção. Então, uma outra modo de você fazer a análise básica dos seus dados é você fazer uma análise considerando mais de uma variável ao mesmo tempo. Então, em bancos de dados das geociências, é muito comum você ter mais de uma variável para se trabalhar ao mesmo tempo. No minério de ferro, por exemplo, é muito comum você trabalhar com ferro e sílica. No ouro, você geralmente trabalha com ouro e algum contaminante, seja ele por exemplo, a quantidade de enxofre ou alguns lugares a quantidade de carbonatação. Já no Kaolin, por exemplo, a gente geralmente trabalha com a quantidade de ferro e titânio que vão cair a alvura do material, né? Então a gente a gente busca estudar também a relação entre mais de uma variável, né? Um modo muito comum é se trabalhar usando o QQ-plot, que é um gráfico. Esse gráfico ele compara entre duas variáveis, e no caso um exemplo do Isaac e Srivastava, é um livro clássico de geoestatística, que ele compara aí a variável U e a variável V, os percentis, né, desse gráfico. Então ele compara, por exemplo, o percentil de 10% da variável V com a variável U e a relação que essas duas variáveis têm entre si.
né? A relação entre elas, então, também pode ser plotada considerando uma reta, né? que é uma reta de regressão linear que apresenta a correlação entre as duas variáveis, né? Então, pensando aí na correlação entre as variáveis, nós temos algumas medidas de relação entre as variáveis. Um exemplo delas é a covariância, né? Que é uma medida quantitativa de variação sistemática de duas variáveis, né? Então, na covariância, quando duas variáveis diminuem, quando elas têm alta covariância entre elas, quando maior a covariância entre elas, quando a maior cresce, em proporção a outra também decresce, né? A covariância ela possui sinal, né? Então ela tem covariâncias positivas e negativas entre as duas variáveis. Então ela pode ter uma covariância positiva, as duas elas crescem juntas, e negativas elas crescem inversamente proporcionais. Mas ela não é uma estatística portável. O que é uma estatística portável? A covariância não me permite comparar variáveis diferentes. Então, por exemplo, eu consigo comparar, por exemplo, ferro e titânio usando a covariância, mas eu não consigo comparar isso se eu for fazer com ferro e sílica. Tá? Para isso, a gente trabalha com coeficiente de correlação, né? Ele é o parâmetro mais utilizado na estatística para se comparar duas variáveis, né? Exatamente por ele ser uma estatística portável, né? No coeficiente de correlação, né? Quando ele tem um coeficiente de correlação igual a zero, não há correlação entre variáveis. Então, as variáveis a variação numérica, né? Por exemplo, a variação do teor de ouro não impacta na quantidade de sílica. Um exemplo qualquer. Agora, se eu tenho duas variáveis que são bem correlacionadas, ou seja, que você tem um coeficiente de correlação maior que zero, o ferro e o titânio, por exemplo, se o ferro aumenta, o titânio tende a aumentar. Então, elas têm, digamos assim, uma correlação positiva. Ou podem existir uma correlação negativa, que seria no caso quando a quantidade de ferro aumenta, a quantidade de titânio diminuiria. Isso é muito comum, por exemplo, no caulim, que quanto maior a quantidade de ferro, o seu alvejamento diminui. Normalmente essa correlação ela é descrita aí nos gráficos de dispersão. Então nós temos aí a comparação de variáveis de duas variáveis. Na hora que nós temos aí uma correlação positiva, a sua reta aí de regressão linear, quanto maior ela vai ser positiva, quanto maior o seu teor de ferro, maior o seu teor de titânio. Nós temos aqui no meio um exemplo de falta de correlação, né? Então, quando a variável 1 aqui, de acordo com o aumento da profundidade, ela não tem nenhum comportamento, né? Então, nós não temos correlação entre essas duas variáveis. E nós temos correlações inversas aqui, ó, como quando a variável 1 aumenta o valor, a variável 2 decresce. Bem, uma característica muito comum em bancos de dados das ciências da Terra é o agrupamento preferencial. O agrupamento preferencial ele é a nossa tendência de ter mais informação em regiões que você tem maior interesse. E no caso dos recursos minerais, nosso objetivo é encontrar nossos maiores teores, né? Encontrar nossas anomalias. Dessa forma, é muito comum nas ciências da Terra e na pesquisa mineral a gente ter a maior quantidade de informações em regiões que a gente tem os nossos altos teores. Então, se você está vendo, por exemplo, num depósito de ferro, regiões que você está tendo uma anomalia forte de ouro, você vai tendenciar a fazer mais furos de sondagem naquela região. Entretanto, essa característica ela leva você a tendenciar a sua média, a tendenciar a sua distribuição. Para a gente conseguir uma média real daquela região, de um dado domínio, é muito comum a gente utilizar métodos de desagrupamento, que são métodos que buscam tirar esse efeito do agrupamento preferencial, né, e
permitir que a gente faça uma análise estatística correta da nossa distribuição, né? Então tá, esse agrupamento preferencial, ele impacta diretamente aí na nossa distribuição dos dados, ou seja, no nosso, por exemplo, imaginando um histograma, nosso histograma vão ter muitas informações, por exemplo, de ouro positivo, a gente vai tender a achar que nossa região como um todo, ela tem uma média maior do que ela realmente apresenta, né? Então, existem dois métodos principais que são utilizados. O mais comum é a gente usar aí o método do vizinho mais próximo, também chamado aí de polígono de Voronoi, ou Nearest Neighbor, né, que é o nome dele em inglês. E o que esse método consiste? Esse método consiste em você pegar a quantidade de amostras de uma certa região e você dar um peso inversamente proporcional à distância entre essas amostras. Então aqui nós temos aqui um exemplo do livro do Zajac e Bratislava, que ele mostra aqui a área de influência dessa amostra em relação às outras. Então, qual que vai ser o peso que você vai dar na hora de você fazer uma média, um somatório e a divisão pela quantidade de dados? Você vai dividir o teor ou o valor dessa amostra pela área de influência dela, né? Aqui também nós temos um exemplo em mapa, né, de um vizinho mais próximo aplicado em uma distribuição, em análises, por exemplo, químicas que foram levantadas de uma região. Vocês podem ver essa região aqui, nós temos polígonos menores, já que em polígonos que não são uniformes, já que aqui você tem uma concentração de análise nessa região, né? Então, essa área que é calculada, você dá esse peso. No caso aqui nós estamos mostrando em planta, né, mas em 3 dimensões se aplica da mesma forma. Outro método muito comum é o método das células móveis, né, que você faz essa desagrupação, ou seja, você dá peso às suas amostras na hora de fazer a média e calcular a sua estatística básica dos seus dados, considerando a quantidade de amostras na sua vizinhança. Então, aqui no exemplo, que também tirado do Zajac e Srivastav, você dividiu em 4 quadrantes e é se contado quantas amostras tem em cada quadrante, e para cada amostra dentro desse quadrante você dá o peso referente à quantidade de amostras. Então, nesse caso aqui desse quadrante superior direito, você vai dar o peso apenas de 1, porque tem apenas uma amostra. Já nesse quadrante inferior esquerdo, você tem 2 amostras, então cada teor vai ser dividido por 2, que é o peso proporcional à quantidade de amostras, né? A maioria dos softwares de mineração, ela permite você aplicar esses 2 métodos, então, porque são métodos muito comuns.